repetir alguns deles. E a última coisa, minhas duas últimas linhas, eu disse para vocês que o cenário político e econômico eles se misturavam. E como esses cenários se misturavam, eu ia falar basicamente do cenário econômico e deixar o cenário político só para o finzinho. Então eu queria fazer 2 comentários sobre o cenário político. Nós estamos numa situação muito complicada e o Rio Grande do Sul ele é pior que o Brasil e melhor que o Brasil. Ele é pior que o Brasil porque a nossa crise econômica é pior que a crise brasileira. O tamanho do buraco fiscal no Rio Grande do Sul ele é maior do que o buraco fiscal no Brasil. Mas a gente tem uma vantagem. A gente tem alguém que tem liderança política. Você pode gostar ou não gostar. Assim que o governador Tarso Genro tinha, gostando ou não gostando, o governador Sartori tem liderança política. Você pode não gostar, pode gostar, mas ele tem. Ele consegue mandar um projeto para a Assembleia e ter chance de aprovar esse projeto. Ele tem representatividade, ele tem bala na agulha do ponto de vista político. A presidente Dilma, pelo que a gente viu nos últimos meses, não tem. Isso gera um problema grave. Então, embora o nosso problema fiscal seja pior, as perspectivas de resolver, do ponto de vista político, são melhores do que as perspectivas em nível nacional. Porque a gente tem um governo mais articulado, mais forte, tem mais representação na Assembleia, do que é o caso do governo federal. No fundo, o que a presidente Dilma fez? Eu estou brincando aqui, né? A presidente Dilma foi a primeira pessoa a usar a lei da terceirização, né? A lei da terceirização tinha permitido que o cara terceirizasse as atividades fim, né? Não só a atividade meia. A presidente Dilma fez isso, ela terceirizou a parte econômica do ministro Levi, terceirizou a parte política para o Michel Temer. Agora parece que mudou o contratado, né? Deixou de ser o Michel Temer, passou a ser o Renan Calheiros, o terceirizado para cuidar da parte política. Mas seja o que for, ela terceirizou. Eu não quero... eu acho que a renúncia branca ela tem o seu lado positivo, o lado negativo. Acho que a presidente não vai cair, acho que não tem impeachment, acho que ela vai até o fim, etc, etc. Eu acho que ninguém quer derrubar ela de verdade, né? Muita gente, todo mundo quer falar de impeachment, mas ninguém quer fazer de verdade, né? Eu acho que ela vai até o fim, ela vai ter um governo muito complicado, a gente só tem que cruzar os dedos e tentar achar um arranjo institucional, pode ser esse, terceirizar e ir até o fim terceirizado. A gente tem que achar um arranjo institucional para sobreviver até o fim do mandato. A última vez que eu me lembro que isso aconteceu sério no Brasil, que deu certo em parte, teve a casa do Collor, né, que a gente tirou o presidente, teve impeachment, mas eu acho que isso não vai ter. A última vez que a gente fez isso foi em 61, né, quando eu nasci e o Afonso já era um jovem, né, já estava lá, já quase formado em economia. 61 tinha isso, a gente tinha um presidente que era o João Goulart, que não podia assumir, tinha uma parte da população que não queria, aí você tinha que arrumar um jeito dele ser presidente, mas ele não mandar. O que a gente fez em 61? Criou o parlamentarismo, botou o Tancredo Neves para tocar as coisas. A gente está fazendo uma coisa parecida, tá? O Renan, coitado do Tancredo, né? Comparar o Renan ao Tancredo é duro. Mas nós estamos, de certa forma, terceirizando, ou para o Renan ou para o Michel Temer, a parte política. Tomara que isso dê certo. Eu não sei, não sou cientista político, não quero dar palpite, mas o fato é que isso atrapalha o andamento. Último slide meu, para eu passar para o Ronald, eu não vou nem falar, mas eu não vou entrar no detalhe, mas eu acho que o que não andou? Tem muita coisa que andou pouco, né? É isso que eu estou dizendo. A parte fiscal andou pouco. A parte monetária andou mais, mas quando está quase terminando, o Banco Central fez uma lambança. O que andou pouco foi a parte de reforma estrutural que a gente precisa fazer no país. Eu listei algumas que, na minha opinião, são reformas importantes, tá? Mas que eu acho que não vão sair. Tem a história lá da reforma do mercado de trabalho, e aí, basicamente, o que eu estou dizendo como reforma importante, não precisa mexer em nada, não precisa tirar nada na Constituição, só precisa agregar um parágrafo que diz o seguinte: está toda a CLT lá, agora se o cara negociar uma coisa diferente, vale o negociado sobre o legislado. Não precisa mexer em direito trabalhista nenhum, só bota uma vírgula e diz assim, tudo isso fica. Só que se os sindicatos negociarem diferente, vale o que eles negociaram. E hoje em dia o que acontece é que você não consegue nem negociar. Redução na jornada de trabalho é proibido. É preciso ouvir uma medida da presidente para permitir
a gente fazer isso. 2, na Previdência tem que ter idade mínima. É impossível alguém se aposentar com 50 anos de idade. O país não tem dinheiro para sustentar isso. Tem que ter avanço na indexação, eu não vou discutir isso aqui porque eu não vou ter tempo. Né? A gente, na desindexação, na verdade, a gente tem que gerar uma desvinculação das receitas. Esse é o ponto fundamental. Porque o que acontece no Brasil? Toda a receita é carimbada na despesa. Então, o Constituinte, em 88, ele não acreditava na democracia. Ele achava que tinha que amarrar as mãos do administrador e dizer o seguinte: 10% que você arrecadar, você tem que gastar em saúde, 20% que você arrecadar, você tem que gastar aqui, 30% você tem que... Então, tudo virou despesa obrigatória. O sujeito não consegue cortar. Então, você tem que desvincular. Isso já foi feito, né? A lei da TRU, da desvinculação das receitas da União. Esse problema é antigo. O Fernando Henrique, lá em 98, fez isso em parte. Tem que dar outra, tem que ter outra TRU, tá certo? De tamanho maior. Ou, na melhor das hipóteses, mudar a vinculação. Em vez de você vincular o gasto, você vincula o total da despesa. Então, você diz, do total da despesa, perdão, em vez de vincular a receita, você vincula ao total da despesa. Então, diz assim, em vez de que X% da receita é com a educação, você diz que X% da despesa é com a educação. Porque aí, pelo menos, o governante pode escolher o tamanho da despesa. Depois ele tem que alocar, né, nos diversos setores. Mas tem que avançar nesse negócio aqui, tem que avançar numa reforma administrativa, né, acabar com a estabilidade, inclusive para mim, né, quer dizer, é um absurdo que carreiras que não são típicas de Estado tenham estabilidade. Estabilidade é uma coisa que surgiu para fiscal de CMS, para juiz, para militar, para diplomata, e esses caras têm que continuar estáveis, né? Que são funções do Estado. Agora, motorista, certo? Médico, professor universitário, secretário, esse povo tem mercado privado. Tudo tem mercado privado, você não pode ter estabilidade. Então você tem que fazer uma reforma, o pilar da eficiência no setor público é acabar com a estabilidade. Tem que retomar as privatizações, corrigir os erros regulatórios, tanto no setor de energia quanto no setor de petróleo, né? E eu acho fazer uma nova rodada de mudança lá na parte comercial. Para terminar, meu último slide responde a minha pergunta. Tem luz no fim do túnel? Tem, mas é uma luz bem fraquinha. Tá? A gente ainda vai ter que trabalhar muito para fazer essa luz melhorar. Desculpe aí se eu estourei muito o tempo. Obrigado.